Eu sou grato ao meu Deus esta noite. Eu quero agradecer aos líderes do jovem por mais uma vez pela confiança, agradecer a todos os obreiros e retransmitir o abraço do pastor Toninho, um abraço pastor Luiz Hermes lá. Então, meus amados irmãos, eu tinha preparado uma mensagem para esta noite e eu estava ali perguntando a Deus em pensamento se era para mim transmitir aquela palavra esta noite. E quando uma das jovens louvou aqui, veio ao meu coração mais forte uma outra palavra para me deixar aqui esta noite. Então eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me conceder aqui esta noite. Lucas capítulo 8 e o versículo 22 em diante. Lucas 8, a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22. Que diz assim, e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, podem se assentar. Dizer aos irmãos que os irmãos não estão proibidos de dar glórias a Deus sobre o Espírito Santo impulsionar, porque nós somos um povo pentecostal e nós não devemos deixar essa chama apagar nos nossos corações. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa e gloriosa, escrita aqui pelo doutor Lucas, que ele relatou que em um certo dia Jesus convidou aos seus discípulos para passar ali até a outra banda, do outro lado daquele lago. E o que eu quero trazer aqui esta noite, e veio ao meu coração, aqui foi falado esta noite sobre situações adversas que às vezes todos nós aqui passamos ou podemos passar em nossas vidas. Bendito seja Deus. Mas os louvores entoados aqui esta noite deixou claro, dizendo que se nós passarmos por situações, Deus, Ele é poderoso para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de adversidade que possa surgir nas nossas vidas. Bendito seja Deus. Aqui começa a se dizer: aconteceu que num daqueles dias. Aí eu já começo a tirar aqui um aprendizado para mim e você, que quando a situação está para chegar nas nossas vidas, ela não as avisa muitas das vezes. Quando a tempestade está para chegar, às vezes ela não avisa. Quando estamos para entrar no deserto, às vezes nós não sabemos quando nós vamos entrar, mas o segredo vai estar com quem nós vamos passar aquela situação que vai se deparar diante de nós. Bendito seja Deus. Aqui nessa situação, Jesus estava com eles, e a Bíblia afirma que Jesus ali adormeceu no barco com eles, e surgiu essa tempestade.
E eles, olha só, meus amados irmãos, homens experientes no mar, como pescadores, eles tinham experiência para passar aquele ali até um certo ponto, mas a sua experiência não foi capaz de resolver aquela situação ali que eles estavam passando. A Bíblia também vai relatar aquela outra passagem que quando Jesus mandou eles também ir para atravessar o mar, e ele foi para o monte orar, e quando eles estavam em alto mar, uma outra tempestade também surgiu, e eles não sabiam mais o que fazer. Talvez começaram a dizer uns para os outros: é certo que talvez o nosso mestre sabia que nós íamos passar por essa situação, e ele deixou nós aqui sozinhos agora nesse alto mar, e já era de madrugada, e não conseguiu fazer nada, e ainda daqui a pouco apareceu-se um homem vindo sobre as águas, e aí eles começaram a gritar: é um fantasma, agora o que será de nós? Mas aí Pedro olhou e viu, virou e falou: Senhor, se és tu, permita que eu vá até o Senhor. E ele disse: vem, bendito seja Deus. E a palavra do Senhor afirma que Pedro, descendo do barco, pisou nas águas, como se estivesse pisando onde eu estou pisando aqui esta noite. E ele caminhou por sobre as águas enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas de repente ele sentiu o vento forte, sentiu as ondas e começou a olhar para o lado, deixou o olhar de olhar para Jesus, e ele começou a afundar naquele momento. A palavra do Senhor afirma, e aí a palavra do Senhor afirma que ele se despertou e clamou por socorro e estendeu as mãos, e Jesus estendeu as mãos para ele e levantou ele, subiram no barco e a tempestade se acalmou. Bendito seja Deus. Aqui, meus amados irmãos, a palavra afirma que Jesus estava com eles. Aprendizados que eu tiro da palavra de Deus: há situações que Deus vai nos livrar dela, mas há situações que Deus vai nos livrar na situação. Bendito seja Deus. Porque aqui Jesus estava com eles no barco, mas Jesus, na sua onisciência, sendo Deus e homem, ele estava sabendo de tudo. Ele estava dormindo ali como homem, mas na sua onisciência como Deus, ele estava vendo tudo, estava testando a fé dos discípulos para ver até onde eles iam chegar. Bendito seja Deus. Aí um aprendizado que eu tiro para nós aqui esta noite: nós sabemos que há situações na nossa vida que Deus permite acontecer até o quanto que nós suportamos para testar nossa fé, para ver até onde nós vamos chegar. Bendito seja Deus. E há situações permissivas por Deus que Ele permite para ver como que vai ser o nosso clamor diante dEle, como que vai ser a nossa ação diante dEle, se nós vamos mesmo buscar Ele com inteireza de coração, com sinceridade, se nós vamos colocar nossa confiança total nas mãos dEle para Ele resolver. Bendito seja Deus. A palavra do Senhor também afirma daquela viúva que estava ali vindo com seu filho único. Ela já tinha perdido o seu marido, e ela estava indo ali com a multidão entristecida para sepultar o seu filho. E aí a multidão alegre vindo com Jesus, Jesus chega diante daquela mulher e diz: não chores. Mas como não chorar diante daquela situação? Como não entristecer diante daquela situação? E Jesus chega com a palavra de não chores. Talvez se ela fosse querer questionar com o Senhor, dizer: como não vou chorar? Já perdi o meu esposo, agora perdi o meu único filho, como não vou chorar? Mas Jesus chegou dizendo: não chores, e tocou no esquife e entregou aquele filho para aquela mulher. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos,
Aí aqui a palavra do Senhor afirma que o barco estava enchendo-se de água. Bendito seja Deus. Aí eu começo a olhar e pensar assim comigo, que nós começamos a entrar na história ali junto com os discípulos. Olhar para a nossa situação que, digamos assim, eu não sei nadar. Aí eu estou diante de uma situação como essa. Só há água em volta do barco. E ainda a água, o único escape que a gente tem, que é aquele barco, que a gente tem uma certa segurança, digamos assim, que estava trazendo naquele momento. E agora a água começa a entrar dentro do barco. O que fazer, a não ser aclamar mesmo por socorro? Bendito seja Deus. Às vezes, talvez a pessoa sozinha naquela imensidão, o instinto do ser humano, mesmo não sabendo que talvez vai vir alguém socorrer, é gritar por socorro, que talvez tenha uma esperança. Bendito seja Deus. Aí eu começo a lembrar do Salmo 121, que o salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, como eu quero dizer aqui sobre situações de adversidade passadas por mim e por você, às vezes eu olho aí pessoas e acompanho pessoas passando por situações problemáticas e busca por si próprio conseguir vencer aquela situação. E eu digo que há situações que por si próprio você não vai conseguir vencer, porque o único socorro vem do alto. Bendito seja Deus. Nós podemos procurar a ajuda do homem, podemos procurar recurso, mas se a ajuda não vir do alto, nós não conseguimos sair daquela adversidade. Bendito seja Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizendo: eles, mestre, estamos perecendo. Aí eu digo para você aqui esta noite, seja qual a sua situação, clame ao seu Deus, busque ao seu Deus. Bendito seja Deus. Se Ele não responder naquela hora, naquele momento, mas continue clamando, que no tempo certo Ele vai responder. Bendito seja Deus, e vai conceder aquilo que você está necessitando. Aí Jesus levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou-se na mesma hora e fez bonança. Bendito seja Deus. Por que, meus amados irmãos? Porque o Deus que nós servimos, Ele manda na terra, manda no céu, manda no mar, manda no inferno. Ele está com poder sobre todas as coisas. Bendito seja Deus. Às vezes o deserto, às vezes a tempestade é permitida, é trazida por Ele para nos provar e fazer-nos crescer espiritualmente. Às vezes situações que é eu mesmo que entra em situações difíceis, e às vezes as situações que é o maligno que vem sobre as nossas vidas. Agora, se é situação vinda da parte de Deus para nos fazer crescer, aí há uma etapa, há um processo para que nós passamos, e aí depois lá na frente obtemos a vitória. Bendito seja Deus. Agora, se é obras malignas, se é situações que a gente mesmo passa e entra, aí nós vamos ter que sofrer uma consequência por um determinado momento. Bendito seja Deus. Aí ele vai dizendo assim: onde está a vossa fé? Nós sabemos que Hebreus 11, o versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento dos que se espera, e a convicção daquilo que se não vê. Bendito seja Deus. Por essa fé os heróis conseguiram
conquistar em nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu vejo que é essa fé que tem que estar entranhada dentro dos nossos corações para nós vencermos as situações. Bendito seja Deus. João vai escrever assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bendito seja Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em Jesus para resolver o problema, a situação, é impossível que aconteça. Bendito seja Deus. Quando eu estava sentado ali pensando nesta palavra, eu estava relembrando de alguns anos que eu passei por uma determinada situação. Aí Deus me deu um sonho, e naquele sonho eu via uma grande embarcação, e eu estava naquela embarcação, e aí de repente aquele barco começou a se afundar naquele grande mar, e o barco afundou, e nisso que o barco afundou, eu fiquei por cima das águas. Quando eu olhei em volta, assim, naquela imensidão do mar, havia muitas pessoas mortas, e eu em pé em cima das águas diante daquelas pessoas. E aí no sonho eu entendia, o Espírito Santo fazia me entender que a decisão era minha. Ou eu caminhava por sobre as águas, ou eu afundava juntamente com aquelas pessoas e morria. Qual é a interpretação que eu tive destes sonhos? Embarcação, meus amados irmãos, às vezes pode representar a nossa fé. O mar representa o mundo. As pessoas mortas são as pessoas que estão mortas espiritualmente. Então a decisão é minha e sua. Se nós vamos caminhar por essas águas, se nós vamos caminhar por este mundo que está cheio do pecado e vencer em nome de Jesus, ou se nós vamos afundar juntamente com essa sociedade. Bendito seja Deus. Talvez eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua adversidade, não sei porque cada um aqui tem uma situação que se está se colocando diante do Senhor, mas eu digo a você, para Deus nada é impossível. Bendito seja Deus. Ana, nós já ouvimos um louvor aqui esta noite dizendo que Ana clamava por um filho, e ela era humilhada, ela sofria ali, naquela situação familiar, e ela clamava a Deus, ela derramou diante do Senhor, derramou em lágrimas, em súplica, e Deus ouviu o clamor de Ana. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, vamos clamar ao nosso Senhor Jesus nas nossas adversidades, nas nossas situações. Bendito seja Deus. É tão importante, meus irmãos, quando nós entendemos e reconhecemos essa fé dentro de nós, que nós precisamos buscar o Senhor, porque é só Ele que pode resolver, meus amados irmãos. Assim, meus irmãos, essas são as palavras que eu deixo aqui esta noite, e que o Espírito Santo venha falar melhor aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pedindo aos irmãos que oreis em meu favor. Que Deus abençoe os irmãos.